Tivemos aí o pronunciamento de diversos órgãos específicos, como o Corpo de Bombeiros, o SAMU, o CREA também se pronunciou sobre essa situação, Bruno. Autoridades também, como a Secretaria de Segurança, teve também um pronunciamento. Nós vamos acompanhar o que é que todas essas autoridades falaram a respeito do ocorrido. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o advogado do cantor Gustavo Sagaz, que organizou a festa na casa de show que teve o teto desabado essa noite de domingo, onde 46 pessoas ficaram feridas. E o advogado está aqui, é o Daniel Alisson, que vai falar sobre a versão deles em relação a essa festa aí que causou uma tragédia. No meu entendimento, teve culpa nenhuma, né? Todos os procedimentos que foram exigidos pela casa foram realizados. Ele fez o aluguel, ele pagou por esse aluguel, celebrou um contrato e foi passado para ele que a casa estava 100% em condições. Essa festa ele alugou para comemorar o aniversário, é isso? Exatamente, foi o aniversário dele, onde ele juntou amigos e familiares e alguns convidados, alguns fãs. A casa tinha capacidade para 5.000 pessoas e o efetivo total acho que não girava em torno entre 500 e 600 pessoas. Nesse caso, 46 pessoas feridas, tem 2 que estão em estado grave, mas fora de risco de morte, segundo o próprio Hospital de Emergência e Trauma. Se essas pessoas vierem cobrar alguma responsabilidade, o seu cliente vai arcar com alguma coisa ou vocês vão transferir para a casa de show? Não, via de regra, se existe algum culpado aqui, é a casa de show, que apagou rede social, que não atende mais telefone e sumiram. Em relação ao Gustavo, não tive ainda a oportunidade de falar com ele, porque ele se encontra muito abalado por tudo que aconteceu. É oportuno reafirmar novamente que eram amigos e familiares que sofreram essa tragédia e ele ainda não está em condições para poder conversar em relação a isso. Contudo, como advogado dele, já coloco a sociedade que fique descansada que vamos dar todo o suporte em relação às vítimas. No caso, alguém da banda ou eles saíram feridos, não? Sim, alguns da banda sim saíram feridos, mas não tiveram, foram apenas escoriações. A casa de show não tinha autorização nem licença para fazer esse tipo de evento desde dezembro do ano passado. O seu cliente sabia disso? Eu acredito que não, porque a casa de show não já vinha funcionando desde dezembro, nunca deixou de funcionar. E essa novidade que o bombeiro não tinha liberado a casa de show para eventos, eu acredito que dentro do processo eles vão ter que se explicar por causa desse lapso temporal, porque o Réveillon foi em dezembro e janeiro, né? Nós já estamos praticamente em maio. Então, você como representante do cantor, qual o recado, qual a mensagem que vocês têm para essas famílias que estão sofrendo hoje com tanta gente ferida? O recado que nós temos para dar é, primeiro, recebam nossa solidariedade, certo? O que aconteceu foi um acidente, o Gustavo é tão vítima como quem estava lá, ele estava no palco na hora que desabou, e o que podemos trazer para uma mensagem de conforto é que vamos tomar todas as medidas para poder responsabilizar realmente quem é o culpado disso. Pois é, Bruno, como vocês estão acompanhando aí, foram diversas autoridades que citaram a respeito do ocorrido, advogados a respeito disso também estão se posicionando aqui no Hospital de Trauma. Agora há pouco também a gente recebeu a informação de que uma equipe extra de neurologia vai estar junto aos familiares, bem como às vítimas que estão precisando desse reforço na parte neurológica. Vão estar acompanhando durante todo o processo de internação aqui dessas pelo menos 2 vítimas, né, que passaram aí. Uma está na UTI, a outra com um quadro de neurologia que precisa de maior atenção. Então, o Hospital de Trauma aqui vai reforçar esse lado médico neurológico para acompanhar também essas vítimas, Bruno. É com você, aos estúdios. Sabrina, obrigado. Como vocês viram aí, Sabrina trouxe um apanhado geral com as autoridades. Conversamos com o secretário de Segurança Pública, conversamos com a defesa do cantor envolvido na situação que desde ontem eu tenho dito aqui que o que aconteceu lá poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa que alugasse a casa de eventos. Agora, é discutível se tinha ou não alguém pertencente à casa de shows, que é o seguinte: quando você aluga um empreendimento para um evento, você tem que ter uma pessoa ali, no mínimo um caseiro, alguém que fica ali olhando o que é que vai ser feito. Porque há uma alegação aí, pelo menos nos bastidores, por parte da direção da casa de eventos, isso não é oficial, que as pessoas que locaram a estrutura colocaram umas lonas nas laterais e essas lonas acabaram forçando o peso. Mas aí abre uma discussão que eu fui olhar
a estrutura do local, rapaz, aquilo não é estrutura para ser aprovada. Aquilo no interior chama-se uma latada. Latada são dois galhos, duas madeiras, como diz no interior, 2 pedaços de paus. Você pega 2 pedaços de pau, coloca lá uma lona em cima e faz uma latada para não chover. Aquele negócio parecia mais uma latada do que uma estrutura de eventos. Parecia uma latada. Então, é discutível para saber. E essa coberta foi feita com autorização de quem? Qual foi o órgão que autorizou? Eu volto a defender aqui a questão do trabalho dos órgãos de fiscalização. Porque muitas vezes acontece quando você vai fazer um negócio lá em Mangabeira, quando você vai fazer um negócio lá no Valentina, lá no Portal do Sol, lá no Irmanduce, na mesma hora chega uma fiscalização atrás de uma licença. Aí como é que isso estava funcionando no bairro mais nobre da cidade, na região do Altiplano, e não tinha uma licença para funcionar? Ninguém viu isso, eu pergunto. Ninguém viu. Ninguém viu. Agora, é preciso ter uma força-tarefa mesmo, para fiscalizar os demais locais.